Olá, minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Como podem ver, hoje vou falar sobre este homem, o Zé do Telhado. Este Zé do Telhado é um herói lendário que viveu na segunda metade, propriamente dita, do século XIX, e o título que eu dou a este trabalho é Este homem foi um herói ou um vilão? Foi conhecido por ser um bandoleiro, um chefe de quadrilha, e claro que um bandoleiro, para todos os efeitos, acaba por ser sempre conectado com um ladrão, um salteador, um bandido, um ratoneiro. Entre os muitos bandoleiros que existiram por esse mundo fora, pois em Portugal também temos alguns, e destaco neste caso três: o Zé do Telhado, o João Brandão e o Remexido. Segundo o historiador Oliveira Martins, o Minhoto, o do Norte, o Zé do Telhado, roubava melhor e os outros dois acabavam por matar com mais fúria. Bom, todos sabemos que na estrada que liga Barcelos a Viana, a poucos quilómetros, no cimo do monte, antes de entrarmos na freguesia de Feitos, há ali este Penedo, que é o Penedo do Ladrão. Fica num sítio muito isolado e, se recuarmos no tempo para os finais do século XIX, meados do século XIX, pois passar por ali deveria ser bastante assustador. Portanto, as pessoas geralmente passavam em grupos armados porque facilmente eram assaltados. Portanto, houve aqui vários assaltos. E esses assaltos depois eram falados na redondeza, e houve alguém, concretamente o Manuel de Boaventura, que escreveu um livro com o Zé do Telhado no Minho, onde relatou vários desses roubos nestas zonas aqui. E um desses roubos que ele escreve foi precisamente aqui no Penedo do Ladrão, em que ele realmente, ao passar por aqui em direção às Feiras Novas, acabou por ser mandado parar. Dois salteadores depois roubaram-no, e quando ele tranquilamente lhes perguntou em que nome estavam a fazer aquilo, e eles disseram que em nome de Zé do Telhado. Portanto, estão a ver, o nome de Zé do Telhado era o bandoleiro mais famoso, e toda a gente, até os próprios ladrões, se aproveitavam disso para aterrorizar as pessoas. O Zé do Telhado tranquilamente não ofereceu resistência, podia ter oferecido, mas não, deixou-se, deu-lhes o dinheiro que tinha e pôs-se a andar. Um pouco mais à frente, pois esperou-os, e quando eles vinham já a gabar-se um pouco das façanhas que tinham feito, ele amarrou os dois, e ele era extremamente forte, caiu-lhes assim no meio como ao Penedo, e de facto não só recuperou o que tinha perdido, como roubou os poucos pertences que eles tinham, assim como também os dois cavalos. E tranquilamente seguiu em direção a Famalicão, dizendo que realmente que eles não se esquecessem que na terra só havia um Zé do Telhado, e esse Zé do Telhado era ele e mais nenhum. Portanto, isto passou-se aqui junto a este monte, a este Penedo, por isso é que levou-me a esta pesquisa, ou seja, quem é este homem que tanto me fascinou quando era miúdo, e que as pessoas ainda hoje consideram o nosso Robin dos Bosques, portanto, aquele que roubava aos ricos para dar aos pobres. Portanto, podemos dizer que, enquanto à sua biografia, simplesmente dizer que podemos subdividi-la em 4 momentos importantes. O primeiro momento é a vida dele, do José Teixeira da Silva, que nasce numa povoação próxima de Penafiel, no dia 22 de 6 de 1818, e nesta altura, pois, é uma pessoa normalíssima, acaba por, juntamente com um tio, aprender a profissão de capador, tratador de animais, casa, tem 5 filhos,
entretanto, é chamado para o exército, faz parte do exército, entra em alguns combates, chega a salvar a vida a um general, é premiado, portanto, com uma medalha de mérito, portanto, tudo lhe corria bem até que foi mandado embora do exército e caiu na miséria. Portanto, nessa altura nasceu o nosso Zé do Telhado, o nosso bandoleiro, o nosso bandido, que para alimentar a família, para ter dinheiro, pois dedicou-se ao roubo, concretamente na Zona Norte, mas mais concretamente na zona do Mourão. No ano 1960 foi preso, foi enviado para a cadeia da Relação do Porto e aí encontra um grande escritor, o Camilo Castelo Branco, que estava a cumprir pena pelo crime, por se ter apaixonado, por se ter juntado a Ana Plácido, portanto a mulher de um portuense, de um comerciante portuense riquíssimo. Claro que ele corria risco, Camilo Castelo Branco corria risco na prisão e precisamente escolheu o Zé do Telhado para guarda-costas. Portanto, assim sentia-se mais protegido. Em contrapartida, dedicou-lhe umas páginas interessantes no livro que estava a escrever, As Memórias de um Cárcere, e nesse livro, pois, transforma esse bandoleiro, esse assassino, num herói romântico. Portanto, dá-lhe uma roupagem nova, um físico, descreve o físico e psicologicamente como um homem bom e justo, fundamentalmente justo. Portanto, e é esse herói romântico, esse Zé do Telhado, que de certa forma criado por Camilo, que depois passa para a literatura, passa para a pintura, para o cinema, para a música, para o teatro, etc. Portanto, depois ele é julgado e um dos amigos do Camilo, advogado, depois defende-o e acaba por atenuar a pena, que seria possivelmente a morte, a condenação à morte pelo exílio. Ele é então enviado para Angola e aí vive o resto da sua vida, pois negociando e casa, tem 3 filhos, portanto morre com 57 anos, é ali enterrado e neste momento sabemos que há muitos angolanos que o têm em boa consideração e no sítio onde ele foi enterrado, depois construíram um pequeno mausoléu onde é visitado por várias pessoas e até já tem direito a nome em escolas, etc. Queria realçar realmente este herói romântico. Portanto, Camilo não faz de forma inocente, segundo uma tese que li da Andreia Alves Monteiro de Castro sobre o Zé de Telhado elevado a herói romântico. Ela diz precisamente isso, que Camilo põe em pé de igualdade 3 grandes heróis nesse seu livro, que é ele próprio, o Zé do Telhado e o Dom Pedro V. E ali o Zé do Telhado acaba por ser o ladrão justiceiro e de sentimentos nobres. Ele próprio, Camilo, apresenta-se como gênio, apaixonado e, coitado, sofredor, e Dom Pedro V como o governante correto e misericordioso. Portanto, no fundo, ao demarcar a sua posição nesta trindade de homens maiores do que a sua própria terra, como ele lá diz, acaba por Camilo, mais uma vez, acaba por construir para si, literariamente, uma imagem de herói,
marginalizado e incompreendido que despreza e enfrenta a sociedade amesquinhada, tacanha, hipócrita e injusta. Bom, nós sabemos que não era fácil que estes homens como o Zé do Telhado fossem vistos como heróis, porque, segundo ela, ao evidenciar as causas sociais de vários daqueles crimes, o escritor parece desculpar e mesmo valorizar certos comportamentos transgressivos, chegando ao ponto de transformar bandoleiros em heróis do povo, como é o caso, portanto, desse nosso amigo Zé do Telhado. Contudo, não era comum que criminosos fossem vistos e tratados como heróis pelo povo, nem muito menos. Aqueles que tinham a sorte de sobreviver às agruras da cárcere e reaver o direito à liberdade eram obrigados a conviver com pelo menos mais um estigma durante a sua vida. Portanto, podemos dizer que Camilo criou uma lenda. Claro que chegamos aqui e encontramos uma jornalista, concretamente a Felícia Cabrita, que em 2023 pesquisou as atas do julgamento do Zé do Telhado, e o que ela chega à conclusão é esta: o nome do Zé do Telhado podia ter ficado enterrado no tempo, não fosse ter-se cruzado em 1860 nos calabouços do Tribunal da Relação do Porto com Camilo Castelo Branco, que ali pagava o despautério de amar uma mulher casada, já vimos. O romancista, que além do talento necessitava de viver, descobriu no Salteador a melhor matéria que pode haver para a literatura e popularizou a personagem nas suas memórias de cárcere, esse livro, mas o retrato que o escritor faz do Salteador nada tem que ver com este. Entre a efabulação de Camilo e a realidade vai um abismo. Portanto, não vou falar mais sobre isso, simplesmente realçar que ele, durante o percurso como bandoleiro, pois matou, roubou. Há o tal episódio da Casa do Carrapatel, que foi depois colocado também em cinema. Foi um caso concreto em que ele realmente, a partir desse roubo, andou com a morte às costas, porque acabou por matar um homem do seu bando, matou um dos criados. Posteriormente, já perseguido pela guarda, também acabou por se envolver num tiroteio que tirou a vida a um dos militares e por aí fora. Portanto, este homem, sem dúvida nenhuma, foi um homem que se dedicou ao crime e, como tal, podemos considerá-lo um vilão. Portanto, meus amigos, concluo esta minha exposição dizendo que ambas as realidades têm a sua razão de existir, mas, por favor, quando falarem do Zé do Telhado, façam bem uma distinção entre estas duas realidades: o Zé do Telhado real, e nesse aspecto foi o vilão, e o Zé do Telhado elevado a herói por Camilo, e aí temos uma personagem da narrativa, da ficção. Portanto, existe, mas foi criada a partir de um escritor. E esta é, meus amigos, a conclusão que eu retiro. Hoje faz parte da enorme galeria dos muitos luzes e parece tão eterno como as penadias do Marão onde organizava os seus assaltos. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado. Se gostaram, pois coloquem o vosso like, façam o vosso comentário, porque eu por cá vou continuar a falar destas realidades minhotas que estão relacionadas com a nossa terra. Até lá, fiquem bem, um abraço.